Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o momento que vocês estão assistindo a essa aula, mas vamos dar continuidade. A aula de hoje é referente à aula, à semana do dia 20, né? Que não teria aula no dia 21, então será uma aula reduzida, né? Será apenas um conteúdo. O conteúdo de estruturação e periodização do treinamento, certo, galera? Por conta do novo coronavírus e por conta da pandemia, a gente ainda continua nessa estrutura de acontecimentos de aulas online, né? Então, a gente vai continuar aqui. Para as próximas aulas da próxima semana, a gente vai ver a parte de estruturação e de periodização, né? A primeira aula, a parte de sessão de treinamento, de microciclo, de mesociclo, e na segunda aula da semana que vem, a gente vai ver a parte de macrociclo, de periodização, né? Então, a gente está chegando no ah, meu Deus, a gente está desembocando dentro de um está desembocando dentro do conteúdo, né? A gente está afunilando, né? Afunilando, essa é a palavra, afunilando dentro do conteúdo, que é o conteúdo de treinamento desportivo, né, galera? Trazendo todos os seus aspectos científicos e pedagógicos que estão relacionados a esse assunto. Bem, vamos lá começar, né? Na aula de hoje, galera, a gente vai estudar a complexidade do tema, que é a estruturação e periodização do treinamento esportivo, né? Fazendo uma discussão aprofundada das possibilidades levantadas dentro dos grandes estudiosos da preparação desportiva. O que é que a gente vai estudar? A gente vai tentar estudar a estrutura geral da preparação desportiva ao longo de todo o processo, desde o início lá da criancinha até ele ficar adulto, o período sensível de desenvolvimento das capacidades motoras de forma bem sucinta, né, já que a gente viu algumas aulas já de capacidades motoras. A gente vai ver as etapas de preparação ao longo prazo e um pouco da estrutura e da organização do treinamento dentro do ciclo olímpico. De antemão, a gente sabe que as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, né? Então, vamos analisar esse ciclo de treinamento entre 4 e 4 anos. As bases teóricas da periodização do treinamento. O treinamento, a estruturação e a periodização do treinamento dos desportistas de alto rendimento é um assunto muito atual, né, devido à grande profissionalização e comercialização do esporte em geral. A gente viu lá nas primeiras aulas o processo de desenvolvimento do esporte, né, e a gente percebeu que o esporte ele se desenvolveu desde lá da Grécia, né, até na aula passada a gente relatou isso no processo de periodização e de planejamento, quer dizer, e ele foi se estruturando, né, passou pelo esporte moderno e hoje se chegou dentro do esporte contemporâneo, onde ele se divide em esporte educacional, de lazer e especificamente o esporte de alto rendimento que a gente vai tratar aqui, né, que teve todo esse crescimento profissional e comercial. Além disso, ele estabeleceu um crescimento constante no calendário de competições, né? O aumento de prêmios que produzem uma intensificação nos aspectos relacionados a toda a preparação desportiva, técnica, tática, física e mental, né? Então, esse crescimento do esporte, né, essa profissionalização, aumentou-se o calendário, como a gente também já viu em aulas passadas, a questão dos sistemas de competições, né? E tudo isso mexeu no aspecto de preparação, de planejamento. A evolução nos enfoques
teóricos e metodológicos e tecnológicos com o objetivo de buscar o máximo do atleta. Então, se desenvolveu muito a questão teórica e metodológica e tecnológica, né? A gente percebe isso quando a gente remonta lá os períodos do treinamento esportivo. Como o Tubino, ele divide, não sei se vocês lembram, o Tubino divide, né, lá, e o último período, o período que a gente está vivendo hoje, é o período científico, onde teve esses crescimentos, tanto teóricos e metodológicos de treinamento, né, de exercício físico, de meios e de métodos, né. Ocorreu dentro desse contexto uma mudança na forma de pensar e realizar esse planejamento, né, em relação às ideias tradicionais. Hoje se discute muito a dinâmica da carga de treinamento, né, a questão da sua magnitude, do seu volume, da sua intensidade em diferentes esportes, né, e também uma outra coisa que se discute muito é as formações estruturais de toda a hierarquia do treinamento moderno, né, desde ciclos, períodos, etapas, macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de treino. A discussão provida na literatura internacional tem levado em considerações uma série de fatores, né, que eu vou elencar para vocês 5 pontos objetivos e subjetivos dessas discussões literárias. Primeiro, a grande diferença das atividades motoras nos esportes e nas respectivas exigências relacionadas à especialização morfofuncional do organismo. Então, se discute muito as diferenças das atividades motoras em diferentes esportes, certo, galera? Outra coisa que se discute muito, a estrutura da atividade competitiva, que vão se variar de uma para outra, desde o seu objetivo, né, como a gente sabe, uma competição de alto nível de atletismo, vocês vai ter no máximo 5 partidas, né? 5 partidas no máximo, chegando até 3, uma semifinal e uma final, baterias de semifinal e baterias de final. Enquanto no futebol, dentro de uma estrutura pequena de Olimpíadas, o futebol ele vai ter 7 partidas, cada partida durando no mínimo 90 minutos. Então tem toda essa diferença de atividade competitiva. Em relação ao técnico material e financeiro para a preparação do desportista, a gente sabe que em condições municipais a gente não tem tanto recurso material, tanto recurso financeiro para uma preparação de atletas. Mas os grandes estudos, os grandes teóricos, eles escrevem a partir de metodologias usadas em confederações, metodologias usadas dentro do aspecto federal, né, que tem recursos federais. Então a gente percebe uma total diferença. A gente também percebe uma discussão nas competições teóricas e metodológicas e de experiências práticas, né? Muitas vezes, né, essas experiências práticas dão certos, mas elas não têm embasamento científico que gera uma discussão. E outras formatações e entendimento dos princípios, métodos e outras formas de construção do treinamento, né? As formas mais básicas, as formatações de entendimento de treinamento mais básicas. A periodização no processo de treinamento desportivo, ela consiste, antes de tudo, em criar um sistema de plano para distintos períodos que perseguem um conjunto de objetivos mutuamente vinculados, certo? O plano de treinamento consiste em um certo trabalho científico que prevê perspectivas passíveis a curto, médio e longo prazo. Então, quando você periodiza, você pensa num trabalho e num objetivo tanto a curto, a médio como a longo prazo. E a gente vai se deter muito aqui dentro dessa aula de hoje a esse planejamento a longo prazo, né? A gente vai entender como acontece esse planejamento a longo prazo, né? Como é a estrutura de preparação do atleta? Ela é compreendida pelas formas de sistematização do conteúdo, devendo assegurar sua
integridade e orientação visando o resultado final, visando o alto rendimento, né? Visando a medalha ou a taça, é formado por alguns níveis estruturais de organizações, que eu vou colocar aqui em forma de pirâmide, daqui a pouco no slide, e ele faz uma analogia, essa formação de níveis estruturais, ela pode ser uma analogia a um biossistema, né, que vai desde estruturas bem organizadas, como o organismo, né, até estruturas subcelulares, né. O organismo seria o planejamento a longo prazo do desportista. E a sessão de treino e o exercício específico estaria para a célula ou as estruturas moleculares subcelulares. Deu para entender? Deu para fazer uma analogia em relação a isso? Vamos seguir em frente, né? A abordagem permite destacar os níveis estruturais do sistema de treinamento do atleta, né? Sendo a sessão de treinamento o nível mais simples de organização. O nível mais alto de organização vai ser o planejamento a longo prazo, geral a longo prazo. A sessão de treinamento, ela assegura a solução das tarefas de seu nível de direção do processo de preparação do atleta, né? Ela não pode ser dividida em partes que possa funcionar separadamente, assim como as outras, né? As outras é toda uma separação que a gente vai ver agora, né? A gente começa aqui, ó, com a preparação ao longo prazo, né? Essa preparação ao longo prazo, ela vai se dividir em ciclos, que vai chegar desde ciclos olímpicos a ciclos anuais, né? Mas aqui na pirâmide está colocado como ciclos olímpicos. Vão desde de etapas dessas estruturas, que mais à frente eu vou mostrar, né? E etapa inicial, etapa de especialização, etapa de rendimento máximo, etapa de manutenção, né? Até chegar nesse ciclo olímpico, né? Que é onde você vai se especializar e vai tentar manter o ritmo. O ciclo olímpico é dividido em ciclos anuais, de 4 ciclos anuais, né, para um ciclo olímpico. O ciclo anual ele pode ser dividido em um microciclo, 2 microciclos, 3 microciclos. Os microciclos eles podem ser divididos em mesociclos. Os mesociclos podem ser divididos em micro. Os microciclos são divididos em sessões de treino e as sessões de treino não são divididas em nada, né, mas chega-se ao ápice de toda essa estrutura o resultado esportivo, mas o resultado esportivo não é uma divisão da sessão de treinamento. O que a gente pode conferir aqui? Que quanto mais alto o nível significativo será o objetivo também, né? E menos generalizado serão as tarefas. Então, quanto mais alto, mais generalizado, mais objetivo será a tarefa. Mas o principal objetivo se resolve nos níveis superiores, que é aqui, né? E os objetivos e as tarefas dos níveis mais baixos têm papel auxiliar em relação ao objetivo geral. Isso acontece aqui no ciclo anual, no ciclo olímpico e na preparação a longo prazo. Os problemas mais complicados estão relacionados com a segurança do aperfeiçoamento do atleta, né? Consequente e orientação dessas diversas aspectos de preparação, vai desde aspectos motores, capacidade física, técnica e tática, em que momento a gente deve encaixar essas ações motores, essas capacidades físicas, esses aspectos técnicos e táticos, né? Para entender essa dificuldade, a gente vai examinar as peculiaridades metodológicas da estrutura de preparação do atleta. Em diferentes níveis estruturais, desde sua organização, certo? Desde as suas organizações, levando em consideração a preparação a longo prazo. Então, desde a sua organização de sessão, sua organização de mesociclo, de microciclo, de macrociclo, que será na próxima aula. A estrutura geral de preparação a longo prazo, preparação desportiva a longo prazo, né? É acompanhado habitualmente por projetos científicos. Então, uma pessoa, tem esse rapaz aqui, ele é fera no lançamento de disco, no salto em altura, ele é fera no salto em altura.
Então, a gente vai tentar fazer uma preparação desportiva a longo prazo com ele. A gente já percebeu ele um talento. Então, habitualmente, a gente já vai fazer diário de campo, vai analisar as metodologias que a gente vai utilizar com esse atleta e vai deixar tudo documentado para posteriormente a gente fazer a divulgação desse trabalho. Outra coisa, o plano de perspectiva de longo prazo, ele dura em média de 8 a 12 anos, tendo aí mais ou menos 2 ou 3 ciclos olímpicos. Ele propõe percorrer minuciosamente os degraus formativos, desde a seleção lá na idade infantil, desde a seleção lá do atleta, esse atleta aqui tá para ir, até a obtenção da medalha de ouro, aquele momento, o ápice, onde ele vai subir no pódio e vai receber a medalha de ouro dele. Então, a estrutura a longo prazo, ela prevê tudo isso, né? Deve existir um potencial de alto rendimento nos atletas inseridos nele. Não dá, vou pegar o Fulaninho da Silva, e Fulaninho da Silva ele vai se tornar o melhor saltador em altura do mundo. Não é bem assim. A gente tem que ter um processo ali de análise de seleção. Né? A gente tem que perceber os recursos genéticos que ainda não foram colocados à prova, mas você já consegue perceber, mesmo ainda estando em estágio de crescimento, aquele indivíduo. A gente tem que perceber os procedimentos que se elaboram dentro do processo de elaboração do talento desportivo, né? A gente tem que ver toda essa questão de como ele se comporta dentro dos treinamentos, se ele vai conseguir ser um atleta mesmo, se ele vai entrar na mentalidade de ser um atleta, de se abster de várias outras coisas dentro do treinamento invisível, que eu já passei para vocês, que vocês já conhecem dentro do treinamento invisível. Tem que se levar em consideração à medida que crescem os resultados esportivos, a necessidade de definir um caminho metodológico de preparação a longo prazo do atleta. Então, você vê o potencial naquele menino. Há um momento que esse potencial ele começa a corresponder, começa a dar respostas, então você já tem que definir um caminho metodológico de preparação já definido, já esclarecido que vai ser daquela forma, que aquela forma é melhor e tudo mais. A gente tem que ter um embasamento científico disso. O treinamento a longo prazo são traçados as tarefas mais gerais que determinam a estratégia para a conquista da medalha de ouro nos desportos. Então, dentro desse treinamento a longo prazo, a gente já pensa numa estratégia. Durante esse período aqui, ele não precisa se destacar muito, não vamos forçar muito o corpo dele. Ele tem condições com 17 anos ele ser campeão olímpico, mas vamos deixar para ele ser campeão olímpico com 21, com 17 não, são 4 anos, né? Com 21, com 22, que ele tem capacidade de ir mais tempo dentro do ciclo olímpico, ele tem condições de catar mais ciclos olímpicos. Se ele for só com 17, ele vai conseguir chegar só uma vez, né? Por aborrecimentos e tudo mais. A gente deve entender cada etapa e quais determinam a estrutura e o conteúdo da preparação a longo prazo. Então, a gente tem que entender as estruturas de etapa de preparação a longo prazo, né? As estruturas de preparação a longo prazo, o primeiro passo, a gente deve estabelecer, deve ter um estabelecimento de critérios, de limites etários otimizados, né? Em que são acusados os resultados esportivos. Então, a gente tem que ter a noção de que idade a gente vai conseguir fazer com que esse indivíduo chegue no ápice olímpico dele. A gente deve fazer uma análise de participações de atletas durante os campeonatos mundiais, de Jogos Olímpicos, e perceber qual é a faixa etária de rendimento máximo dos atletas, fazer essa análise, né? Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês terem essa noção de faixa etária de preparação do atleta, certo? A longo prazo.
Aqui tem todas todas não, alguns esportes, né? E aqui está relacionado às zonas dos primeiros resultados, né? Onde eles vão apresentar os primeiros bons resultados, aqui a zona de alto rendimento, onde eles vão apresentar os melhores resultados, e aqui a zona onde eles vão manter esses melhores resultados que eles conseguiram aqui durante essa zona de alto rendimento. Então, na corrida de 100 metros, a gente percebe que ele começa ali com 19 anos já a mostrar que tem capacidade, mas somente com 22 anos é que ele vai mostrar esse alto rendimento. E com 20, 26, se ele for bom geneticamente, se ele tiver sorte, experiência e tudo mais, ele vai conseguir se manter, né? Então essa aqui, ó, futebol 20, 21, né? E a gente tem que ter noção que nas mulheres toda essa questão vai ser diferente, né? Nas mulheres essa questão da faixa etária ela acontece bem mais cedo. Como já de costume, eu vou dar uma parada agora com 20 minutos e a gente retorna a continuação da aula, certo, galera?